Tá? Agora? Romanos capítulo 2, versículos 5 a 11. Assim diz a palavra do Senhor. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos ou egoístas, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Nosso Deus, amado Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê uma visão muito clara acerca do que esse texto, Senhor, revela. Algo sério, algo preocupante e que deveria, Senhor, chamar a atenção de todos nós, porque a Tua palavra nos diz que haverá um dia de prestação de contas, um julgamento justo, Senhor, um julgamento inescapável, e nós precisamos, ó Deus, ter primeiramente consciência dessas verdades aqui reveladas, e segundo, Senhor, não desprezarmos a única esperança que nós temos de escapar desse julgamento tão severo, Senhor, porém tão justo. Por favor, Senhor, desvenda os nossos olhos para darmos de fato uma resposta, Senhor, apropriada diante de tão grande revelação. É assim que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, imagine que na sua casa você recebe com dissabor uma carta de citação. Uma carta de citação é um gênero que é usado pela justiça, né, para dar ciência a alguém que foi acionado pela justiça e que deve comparecer, né, perante a autoridade competente para julgamento. Há um oficial de justiça, né? Então, por assim dizer, o apóstolo Paulo, em certo sentido, está exercendo essa função de oficial de justiça, porque ele nos comunica aqui que haverá um dia, esse dia não chegou, esse é um dia que só o nosso Deus sabe, porque Ele mesmo determinou, em que todas as pessoas, sem exceção, devem comparecer ao julgamento de Deus. Eu estou falando aqui todas as pessoas, sem exceção. Portanto, eu e você devemos comparecer nesse dia. Pessoas que já morreram, pessoas que ainda vivem, pessoas que ainda nascerão também devem comparecer nesse julgamento, tá? Então, o título da nossa mensagem hoje é o julgamento justo de Deus que nos aguarda. O julgamento justo de Deus que nos aguarda. Eu quero destacar 6 características desse julgamento, para a gente acompanhar o que o apóstolo Paulo nos ensina neste texto. A primeira característica que eu elenco aqui é que o julgamento é uma resposta à dureza do coração humano. O julgamento de Deus nada mais é do que a justiça retributiva do Senhor. Paulo diz no versículo 5: mas segundo a dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então repare aqui que Paulo identifica um problema muito sério que existe na humanidade. Ele diz que nós temos um coração duro. Interessante que essa palavra dureza dá a ideia de uma certa calosidade,
dá uma ideia, irmãos, de que o nosso coração não funciona bem. O Dr. Martin Lloyd Jones, ele nos dá uma ilustração bem interessante sobre isso. Ele compara o sol, né? O mesmo sol que amolece a manteiga é o mesmo sol que endurece o barro. Então isso depende muito da natureza em que esse sol incide. O apóstolo Paulo já havia falado no versículo 4 que as pessoas desprezavam a bondade, a tolerância, a longanimidade de Deus, que essa bondade ela tem como objetivo levar o homem a um arrependimento. Mas tal é a dureza do coração do homem, que mesmo esse sol de generosidade, de bondade de Deus, o que ele faz diante da triste realidade do ser humano é endurecer mais ainda. O problema não é o sol, o problema não é a bondade de Deus, o problema está em nós. Coração que fica cada vez mais duro e impenitente. O que é que a Bíblia quer dizer por impenitente? É simplesmente o contrário, irmãos, de arrependimento. O homem, ele está cada vez mais empedernido e por conta disso ele é incapaz de demonstrar arrependimento. Como nós vimos ontem, no finalzinho da tarde, quando a igreja estava aqui próximo, na praça pública, anunciando o Evangelho, nós meditamos em uma parábola que Jesus Cristo contou. E essa parábola está registrada lá no livro de Mateus, Mateus capítulo 21, a partir do versículo 28 a 32, é uma das 3 parábolas que Jesus Cristo contou para enfrentamento aos religiosos da época, para denunciar a hipocrisia dos religiosos da época. E nessa parábola Jesus Cristo contou que havia um pai que dá uma ordem para 2 filhos. O pai disse o seguinte: olha, filho, vai trabalhar na vinha. O primeiro filho disse que sim, respondeu afirmativamente o pai, porém não foi. O segundo filho, ele se mostrou um tanto quanto intolerante a essa ordem e disse que não iria. No entanto, ele repensou, mudou de opinião, mudou de ideia e foi. O que é o impenitente? É aquele que não se arrepende. E quem não se arrepende não muda de opinião. Interessante que os seres humanos, quando pensam sobre Deus, e muitas vezes eles não pensam seriamente sobre Deus, mas quando pensam, eles acham que Deus está na obrigação de nos retribuir. Às vezes nós temos algum tipo de religião, praticamos essa religião no domingo, e pelo fato de irmos a um ambiente de culto, parece que isso nos dá direito a exigir de Deus certas coisas. Quando nós ajudamos o próximo com algumas atitudes de caridade, quando nós ajudamos financeiramente a igreja, isso parece que na mentalidade humana nos dá direitos diante de Deus, né? Aí aquela ideia de que nós temos mérito diante do Senhor. Então essa ideia tem que cair por terra, porque arrependimento é uma mudança de opinião. Você tem que mudar a sua opinião acerca de Deus, tá? E você tem que também mudar a opinião acerca de si mesmo, porque nós pensamos de forma muito elogiosa, né? Nós achamos que temos direitos e que nós temos méritos diante do Deus Todo-Poderoso. Isso tem que cair por terra, porque a pessoa verdadeiramente arrependida muda de ideia, muda de opinião e muda de atitude. Tem uma ação diferenciada. Você jamais vai dizer assim nas suas reflexões: por que Deus não me dá isso? Por que Deus não me recompensa dessa forma? Quem se arrepende vai fazer um outro tipo de reflexão, tipo: como é que Deus não me pune imediatamente, tá? Então, o grande problema da humanidade é o que o apóstolo Paulo chama de coração duro, coração empedernido, e por conta disso
o homem não se arrepende. E qual é a consequência disso, irmãos? Deus vai tomar providências. Deus vai julgar todo ser humano. A segunda característica que eu destaco a partir dessa passagem do apóstolo Paulo está também no versículo 5. O julgamento será o clímax da ira de Deus. Nós já vimos aqui que o apóstolo Paulo, no versículo 18 do capítulo 1, diz que a ira de Deus se revela do céu. Então, esse fenômeno já tem acontecido na história da humanidade. Já estava presente nos dias do apóstolo Paulo e está presente também nos nossos dias. Por favor, não confunda a ira de Deus como algo que é típico do ser humano. Uma ira que geralmente é descontrolada por parte do ser humano. Quando a Bíblia fala da ira divina, é o desprazer que Deus tem em relação aos nossos procedimentos pecaminosos, tá? Então essa ira já está manifestada, mas em certo sentido a ira de Deus vai alcançar uma intensidade tal, e isso vai acontecer precisamente no dia do julgamento, do juízo divino. Essa ira, irmãos, que já está presente no nosso dia a dia, é uma maneira de Deus tirar a paz dos pecadores, né? É uma maneira de Deus mostrar que algo não está funcionando bem nesse mundo. Só existe um julgamento, porque esse mundo não está nada bem. Então, repare, em segundo lugar, que o julgamento será o clímax da ira de Deus. Vai ser o derramamento total dessa ira, tá? Em terceiro lugar, o julgamento será uma revelação do caráter justo de Deus. Versículo 5 também diz que haverá revelação do justo juízo de Deus. Ele qualifica o juízo de Deus como justo. Então, naquele dia ficará mais claro ainda que Deus nunca cometeu uma única injustiça. Ao contrário, ao longo das eras, Deus demonstrou sua bondade, sua tolerância e a sua paciência, tal que a Bíblia chama de longanimidade. Ao contrário do que acontece nos nossos dias. Vários exemplos poderiam ser dados. Mais recentemente, em julho, 28 de julho, um país vizinho nosso, a Venezuela, escolheu, através de voto direto, o futuro presidente. E houve toda uma celeuma, houve toda uma controvérsia, e o Conselho Nacional Eleitoral se pronunciou oficialmente, dizendo que, de fato, o candidato que havia sido eleito foi o Nicolás Maduro, né? O atual presidente, que vai governar o país até 2031. Quase um mês depois, o Supremo Tribunal lá da Venezuela também se pronunciou, dizendo que tudo foi feito na mais perfeita legalidade e que a decisão daquele tribunal era inapelável. E o mundo todo, praticamente a maior parte dos países, percebeu que há algo de errado ali. E a justiça comprada, né, na verdade, está ratificando a decisão de um ditador. Eu gosto muito de acompanhar, irmãos, a história da humanidade. E na década de 70, lá em Uganda, surgiu um ditador. Talvez tenha sido o ditador mais sanguinário da história recente. Idi Amin Dada. Vocês lembram dele? Um homem terrível, terrível. Ele governou Uganda com mão de ferro, de 71 a 79 mais ou menos. E qual foi o fim da vida dele? Apesar dele ter matado milhares de seus conterrâneos, né? Ele morreu
aos 78 anos de idade, com a crise renal, na Arábia Saudita. Um homem que matou impiedosamente milhares de pessoas. E às vezes a gente fica se perguntando, onde é que está a justiça? Meu Deus, tantos canalhas, né? Que roubaram, expropriaram, mataram, que usaram os seus correligionários, seus militantes como bucha de canhão, porque acreditaram nas suas ideologias. Onde é que está a justiça nesse mundo? Um dia nós teremos, irmãos, e ela será uma justiça justa, ao contrário do que nós vemos hoje. Terceira característica do justo juízo de Deus. Quarto lugar, o julgamento será para todos. Nós percebemos isso no versículo 9, quando ele diz assim: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, o judeu primeiro e também ao grego. Chama a atenção para essa expressão, judeu primeiro e ao grego. Essa expressão é repetida também no versículo 10. Essa é uma maneira, irmãos, do apóstolo Paulo se referir a toda a humanidade. Naqueles dias, as partes que compõem o todo, que era essa divisão que havia entre judeu e não judeu, pessoas, como diz o Franz Schaeffer, que tinham o livro sagrado nas suas mãos, o Antigo Testamento, e pessoas que ignoravam os oráculos de Deus, que eram os pagãos, os gentios, todos, sem nenhuma exceção, se apresentarão diante do tribunal de Deus. Quem você puder imaginar aí, os grandes da história, né? Hitler, Stalin, Ulisses Guimarães, e até pessoas que estão no anonimato, né? Criancinhas, jovens, adultos, todos, sem nenhuma exceção, estarão lá no julgamento de Deus. Todos os que morreram, lá veremos, para quem acredita, né, na narrativa do texto sagrado, Adão, lá estará Eva, lá estará os meninos, né, do casal Caim, Abel, lá estará aquele homem que lavou as suas mãos, Pôncio Pilatos, lá estará o traidor, Judas Iscariotes, lá estará Pedro, que negou a Cristo, mas foi reconciliado e se tornou um apóstolo extraordinário. Lá estará o próprio homem que escreveu essas palavras, usado pelo Espírito Santo de Deus, Paulo. Eu estarei lá e também você estará. Todos, sem exceção. A próxima característica é que o julgamento será segundo os nossos procedimentos. E cuidado com isso, tá? Será segundo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Você pode ver isso no versículo 6 em diante. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Então, o que você faz ou o que você deixou de fazer vai ter peso, viu, irmãos? Versículo 9: tribulação e angústia, versículo 7: a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem. Então, aquele que é paciente na persistência em fazer o bem, isso vai ter consequência, tá? Que procuram glória, honra e incorruptibilidade, isso vai ter uma consequência. Tribulação, versículo 8, mas ira e indignação aos facciosos, essa palavra que foi traduzida por faccioso, pode ser também ser traduzida como egoísta, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Versículo 9, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Quem faz o mal, procedimentos assim, terá consequência. Versículo 10, glória, porém honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Então, todos esses versículos, irmãos, apontam para o fato que as pessoas estão ou fazendo o bem ou fazendo o mal. E a consequência é que aquilo que você planta, você vai colher. Pastor,
estranho isso, porque você falou de que o Evangelho, a boa notícia de salvação, ela depende de algo que eu não fiz, mas que Jesus Cristo fez. O apóstolo Paulo, no versículo 16 e 17, não está assim, demonstrando uma atitude altamente entusiasmada, a ponto dele se orgulhar, que ele fala em termos negativos, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, não é o poder de Deus para me salvar. E aqui nesses versículos não parece dizer o contrário, eu estou fazendo por merecer. Irmãos, por isso que eu orientei que nesse momento nós teríamos que ter o máximo de cuidado, porque é saudável você ler a Bíblia dentro do seu contexto, tudo que o apóstolo Paulo já havia falado e tudo que o apóstolo Paulo ainda falará. Isso é sábio e sadio para qualquer pessoa. Qualquer texto que você se depara, você precisa levar em consideração a coerência e a coesão. Quem faz prova de Enem, né, e vai fazer aquela prova argumentativa, dissertativa, né, quais são dos elementos que é usado como critério para julgar a sua redação? Não é a coerência? O apóstolo Paulo era alguém que argumentava muito bem. Ele não vai dar um tiro na coerência, não. Ele só quer mostrar o que um outro líder da igreja escreveu no epístola que ele deixou registrado também para nossa orientação. Eu estou me referindo a Tiago, que Tiago vai justamente trabalhar a questão de uma fé morta, de uma fé fajuta, de uma fé que confia em algo que foi professado, mas é uma fé que não muda as tuas ações. Não é isso que Tiago vai dizer? Por favor, abra sua Bíblia, lá em Tiago, capítulo 2. Versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? 2,14, Tiago 2,14. Pode acaso semelhante fé salvá-los? Vocês estão prestando atenção no que está acontecendo aqui? Alguém diz ter fé, no entanto essa fé, ela não se demonstra através de obras. Não é que você é salvo pelas suas obras, mas as suas obras demonstram a validade, a genuinidade da sua fé. Aí ele vai dando aqui exemplos. Se um irmão ou irmã estiver carecido de roupa e necessitado do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso, né? Hoje a gente coloca de uma forma diferente, eu vou orar por você, meu irmão, mas não atende a necessidade. Aí ele vai dizer, versículo 18, mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Tiago desafia, crês tu que Deus é um só, né? A existência do fato que Deus, somente Deus existe, né? O monoteísmo, fazes bem, parabéns, né? Isso é a fé correta. No entanto, que essa fé difere da fé dos demônios. Até os demônios creem e tremem. A profissão dos demônios, ela vai além da profissão de fé de muito evangélico, porque além de crer, os demônios têm uma resposta emocional, porque temem a Deus. Então, muito cuidado ao considerarmos o juízo de Deus, quando é destacado que esse juízo vai se basear
no procedimento, nas obras das pessoas. Não é que o apóstolo Paulo está dando um tiro no pé, não é que o apóstolo Paulo está se contradizendo, dizendo, ele começou defendendo a salvação pela fé, e agora ele vai defender a salvação pelas obras, tá? Muito cuidado. Quem foi salvo pela fé demonstra essa salvação através das suas obras. Não é somente da boca para fora, é algo que mexe com as nossas atitudes. Há uma mudança interior, e isso pode ser visto através de práticas diferentes, tá? É isso que nós queremos dizer por julgamento segundo os nossos procedimentos em relação ao salvo. A próxima característica que eu quero destacar é que o julgamento prevê 2 sentenças. Versículo 7 fala de vida eterna. A vida eterna aos que perseverando em fazer o bem. O que é vida eterna, irmãos? Geralmente quando nós falamos de vida eterna, o conceito que vem à nossa mente é de existência sem fim. Tá certo? Tá. Mas essa não é a principal característica da vida eterna. Porque as pessoas que, em resultado do julgamento de Deus, serão lançadas num local de penalidade eterna, em certo sentido, elas terão a vida eterna, se você imaginar a vida eterna no sentido de existência sem fim. Para sempre estarão nesse local de tormento. Vida eterna, biblicamente falando, João capítulo 17 nos ajuda com relação a isso, é comunhão com Deus. Vida é isso, é o contrário de morte. Quando o homem morreu, os nossos primeiros pais, e nos legaram essa triste herança, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O que é que significa isso? Precisávamos de reconciliação. Não tínhamos mais a comunhão que os nossos primeiros pais tiveram antes da queda. Então, vida é o contrário de morte. Vida é comunhão, é companheirismo, é aproximação com Deus, um relacionamento tão íntimo que as escrituras falam em termos de pai e filho. Deus se torna o nosso pai agora, e nós pertencemos à família de Deus. Vida eterna é isto, tá? Então, o resultado de alguém que depositou a sua fé em Cristo e, portanto, tem uma vida diferenciada, porque procura agora a glória, né? Essa glória tem a ver com tudo que você imaginar, o melhor de Deus, a honra, né? O próprio Deus nos honrando, você buscando caminhos que são da aprovação de Deus, a incorruptibilidade, que tem a ver com tudo aquilo que não é degradante para o homem. Então, quem procura e persiste nesse caminho, vai receber no final, naquele grande dia, no bater do martelo de Deus como juiz, você vai ser recompensado com a vida eterna. Paulo reelabora isso da seguinte forma no versículo 10: glória, porém, e honra e paz a todos aqueles que praticam o bem. Você vai receber vida eterna, e que mais? Glória, que tem a ver com a glória de Deus. O próprio apóstolo Paulo, nessa epístola em Romanos 8, no versículo 30, ele diz o seguinte: aos que predestinou, a esses também chamou. Aqueles que foram escolhidos por Deus, ao momento que ele chama. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então perceba que nós estamos destinados a experimentar essa glória de Deus e o que isso representa na vida nossa e também do planeta que nós residimos. Romanos também fala que a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, onde o próprio Deus mudará radicalmente esse mundo. Isso tudo tem a ver com a glória, irmãos. E honra. Talvez o melhor
comentário, na própria Escritura, para a gente entender honra, é o que o apóstolo João deixou registrado no capítulo 5, versículo 44, quando ele diz: como podeis crer, vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem de Deus? Em outras passagens ele fala de honra. Então muitas vezes estamos aí muito preocupados com a opinião das outras pessoas, mas o melhor é quando nós somos honrados pelo próprio Deus, o que significa é que os nossos procedimentos, a nossa preocupação em relação aos nossos procedimentos é de agradar não as pessoas, mas agradar o próprio Deus, e vamos ser recompensados, irmãos, com uma realidade assim, de glória, de tudo aquilo que é honrado e de paz, o que os hebreus chamam de shalom. Essa palavra shalom está um tanto quanto esvaziada do seu poderoso significado. Hoje é comum as pessoas se saudarem, né? Como se fosse: alô, tudo bem? O shalom, né? Tem até alguns canais aí que alguns apresentadores lá de Israel começam com essa palavra, shalom, né? Shalom. Mas o que é o shalom? É uma paz, irmãos, no sentido pleno da palavra. Isso vai acontecer somente quando Deus restaurar todas as coisas. É o que o livro de Apocalipse se refere como o novo céu e a nova terra. Aí sim haverá o shalom, e nós experimentaremos isso. Não o outro lado da moeda, porque tem uma outra sentença que você pode ver nos versículos 8 e 9. Mas ira e indignação aos egoístas, aqueles que vivem para si mesmos. O que é que eles vão experimentar? O desprazer de Deus, colocado em termos de ira, indignação. Versículo 9: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Interessante que no mundo antigo, os agricultores, quando eles separavam o trigo, eles iam malhar o trigo, e eles usavam um instrumento que originou a nossa palavra tribulação. O que é tribulação? É quando você fica furtigando ali para separar o grão da palha. Você percebe o que está sendo dito aqui? As pessoas que receberão a sentença de condenação, o que elas vão experimentar pelo resto da sua existência é tribulação e angústia. Por isso que em certa ocasião Jesus Cristo diz que lá haverá choro e ranger de dentes. Você consegue imaginar uma dor assim? Algumas pessoas dizem que o mundo que nós vivemos hoje é um verdadeiro inferno, e até aspiram, o momento da sua morte, especialmente aquelas pessoas que estão na mais profunda depressão, que procuram o caminho do suicídio para tentar algum tipo de alívio para o sofrimento que estão experimentando. Nunca faça isso, porque lá vai ser muito pior. Você já imaginou uma dor que não tem fim? Você olha para toda uma existência que já passou, e foi só miséria, só angústia, e o que me aguarda, mais angústia, mais tribulação, porque eu desperdicei a maior oportunidade de salvação em Cristo Jesus. Não existe nada pior do que esse lamento, que vai durar para sempre. Uma vez, eu fui assaltado, eu fui a uma delegacia para fazer o BO, boletim de ocorrência, e me chamou a atenção o choro de um homem. Não parava, um choro angustiado.
E quem estava perto lá na delegacia também se angustiava com aquele choro. E eu fiquei curioso. Esse homem está chorando por quê? De onde é que vem esse choro? Ah, é lá do xadrez. E quem é ele? Ah, ele está sendo acusado de estupro. Estupro. Não é aquele choro que Jesus Cristo prometeu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aquele choro ali é o choro de alguém que está colhendo o que plantou. Imagine esse choro eternamente. Isso é terrível, irmãos. Só prego isso porque está nas Sagradas Escrituras. Mas é um ensinamento muito sério. Muito sério. Porque talvez alguns de nós que estamos sendo aqui intimados pelo esse oficial de justiça que é o apóstolo Paulo, estaremos nessa condição de tribulação e de angústia. Que Deus te livre disso. Perceba que há duas sentenças, não há uma sentença alternativa. Algumas pessoas dizem que haverá uma segunda oportunidade para aqueles que estão sofrendo. Aí, numa especulação filosófica, imaginaram que havia um purgatório. O que é o purgatório? É um local em que você fica, às vezes centenas de anos, purgando o seu pecado. Purga através do sofrimento. Purga através da intercessão de pessoas que ficam comprando o direito aqui de realizar missa para diminuir o sofrimento alheio. Eu nunca esqueci de um relato de um presbítero, que na época ele era católico romano, e ele ficou assustado quando o padre disse lá do altar que ele, como padre, imaginava que ficaria durante 100 anos no purgatório. Aí ele começou a pensar, se o padre vai ficar 100 anos, quanto mais eu, né? Quanto mais eu. Mas não existe essa segunda, essa terceira via. Não existe essa alternativa. Em parte nenhuma das escrituras existe o ensinamento do purgatório. Só há duas possibilidades, irmãos: ou vida eterna, ou danação eterna. Não há também o que se costuma dizer por aí de aniquilacionismo da alma. Tem gente que imagina que a sua alma, num determinado momento, ela vai se extinguir pelo fogo. Não existe essa possibilidade. Não há destruição da alma, porque haverá sofrimento por toda uma eternidade. Então, relembrando, 6 características que nós vimos a partir do texto do apóstolo Paulo sobre o julgamento de Deus. O julgamento é uma resposta à dureza do coração humano. O julgamento, em segundo lugar, será o clímax da ira de Deus. A ira de Deus já está presente, mas aguardem, vai ser como que um cálice que vai ser derramado até a última gota. Em terceiro lugar, o julgamento é uma revelação do caráter justo de Deus. Em quarto lugar, o julgamento não é somente para algumas pessoas, é para todas as pessoas. O antigo Israel tinha essa mentalidade: não, eu sou da descendência de Abraão, eu faço parte do povo eleito de Deus, então eu estou blindado à possibilidade de julgamento. E Paulo vai dizer: primeiro o judeu e também o gentio. Em quinto lugar, o julgamento será segundo os nossos procedimentos, e como nós vimos, tenha muito cuidado. Esse procedimento é resultado de uma fé genuína, irmãos, que além de nos fazer apegar com toda a nossa força, confiar com todo o nosso coração na obra de Jesus Cristo, essa fé também se traduz numa vida diferente a partir de então. E, em sexto lugar, o julgamento prevê apenas 2 sentenças: vida eterna, ou então ira
e indignação. O que é que nós podemos aprender com esse texto? Primeiro, é um assunto sério, é um assunto difícil, é um assunto para toda a faixa etária e requer que todos nós examinemos a nós mesmos se a fé que nós dizemos professar é uma fé bíblica, salvífica, genuína, ou é uma fé fajuta, que Tiago denunciou também. É uma fé morta? É uma fé de alguém que fez pública profissão de fé da boca para fora? Quantos estão na igreja e parecem santos, são como demônios, acreditam que existe somente um Deus, tem uma fé trinitariana, eu acredito que há somente um Deus que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu acredito que a Bíblia é a fonte de autoritativa para toda a prática na nossa vida. No entanto, abraçam o adultério avidamente. No entanto, são dominados por coisas desse mundo, são facciosos ou egoístas, vivem para si mesmos, são egocêntricos, não estão interessados nos caminhos de Deus. Cuidado, isso vai ter consequências. Em segundo lugar, uma pergunta muito importante: como eu posso escapar ao juízo condenatório de Deus? Aí você tem que voltar lá para o versículo 16 e 17, que o apóstolo Paulo, irmão, já anunciou como o tema que ele vai desenvolver, e que ele se orgulha, ou ele não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvar. Você não consegue salvar a si mesmo, mas Deus pode. E é um passo de fé em fé, como diz a Escritura: o justo viverá por fé. Creia em Jesus, porque quando chegar o julgamento e Deus bater o martelo para você, não vai ser para a sua condenação, mas vai ser para a confirmação da sua justificação. Aí o que vai ser provado naquele momento são as obras que nós realizamos para a glória de Deus, o que nós chamamos de galardões. Que Deus te abençoe, que Deus te faça pensar seriamente sobre essas verdades. Amém.